Baiana que eu sei. Olha, gente, a doutora Érica Ribeiro Sena é a delegada de homicídios aqui da cidade de Teoflotone, nos falando sobre a prisão do autor do homicídio. Doutora, baseada no relato do autor, teve algum outro fato que culminou com a prisão em flagrante desse rapaz? Na verdade, essa prisão não trata-se de uma prisão em flagrante. Esse indivíduo ele veio à delegacia para prestar o depoimento e a gente, durante essas declarações, nós acabamos por verificar que no dia dos fatos ele estava descumprindo ordem judicial, até porque ele estava em livramento condicional, né? Ele estava cumprindo o regime dele em liberdade, porém ele tinha que cumprir o horário, né? Ele tinha que estar em casa a partir das 18 horas, no final de semana acredito que ele não poderia sair. Então, diante disso, como ele não estava ainda não estava mais em sede de flagrante, e vislumbrando a gravidade desse fato, eu achei por bem já comunicar isso ao judiciário para que fosse expedido esse mandado, regredindo essa prisão dele, esse regime dele, para que ele já fosse diretamente encaminhado ao presídio. Aí, nesse prazo, agora, a gente finaliza o inquérito, né, até com mais tranquilidade para ouvir as outras pessoas. Possivelmente também será pedido a prisão preventiva dele nesse inquérito, tanto quanto do outro investigado, mas, de antemão, ele já encontra-se preso em razão desse descumprimento da ordem judicial. Doutor, ele falou detalhes de como aconteceu, confessou que deu os golpes de canivete que matou o segurança Fabiano? Como trata-se de uma investigação que possivelmente vai correr em segredo de justiça, a gente não tem como tratar dos detalhes, né? A gente não pode falar dos detalhes, apenas que ele compareceu, disse como tudo aconteceu, falou da sua participação e da participação do outro rapaz, mas os detalhes a gente não tem como repassar. O outro rapaz, a senhora já conseguiu ouvi-lo? Ele prestou depoimento no próprio procedimento do flagrante, né, para o delegado de plantão na ocasião, porque ele veio conduzido, a polícia militar com muita agilidade conseguiu prendê-lo. No depoimento dele também, da mesma forma, a gente não pode ter seus detalhes, mas narrou, né, como os fatos se deram, e agora a gente tem outras pessoas para ouvir, outras provas técnicas para juntar nos autos, e acreditamos que no prazo legal, né, uma vez que já estão presos, então o meu prazo ele é um pouco menor, a gente finaliza e encaminha o procedimento ao judiciário. O depoimento do baiano em algum momento incrimina o que foi preso primeiro? Na verdade, eles estavam, né, na cena, cada um fala de uma forma, mas, a meu ver, os dois, sim, né, participaram desse evento, aí, esse crime totalmente fútil, né, em um evento festivo, né, que não precisava ter desencadeado uma situação tão grave como essa, mas os dois, de maneira, ainda que cada um fale falou, né, da sua participação, mas a meu ver todos os dois, né, participaram sim, um de forma mais intensa, mas os dois se juntaram para participar desse crime. Os dois então armados com canivete ou não? Não, a princípio só um estava com uma faca, né, uma faca, não era um canivete, mas sim uma faca. E um deles, sim, que deu essas facadas, porém, com a ajuda do outro, né? Os dois agiram com união de desígnios, então os dois já foram premeditados para aquele local. Esse apelidado de baiano, ele veio acompanhado por advogado ou veio sozinho, se apresentou por livre e espontânea vontade ou medo, né, pressão, até mesmo porque estava acuado? Na verdade, a gente entende que, como o fato gerou muita repercussão, né, e ele viu a gravidade da situação, do que aconteceu, ele acabou por vir na delegacia, não veio acompanhado de advogado, mas tivemos informações que ele tem advogado constituído, no entanto, não estava acompanhado. E aqui ele prestou o depoimento, confessou da forma que ele, né, falou dos detalhes do fato, e após isso nós cumprimos o mandado de prisão dele. Ele entregou a arma do crime, doutora?
Não, a arma do crime, ele alega que se desfez dessa arma logo após o fato, porque ficou nervoso e se desfez dessa faca. Doutora, é óbvio, né, o baiano, nós encontramos agora há pouco, fomos até abordados por uma senhora, por uma jovem, que se diz a esposa do baiano, né, que tem um filho de 4 anos que está esperando outro, e alegando que ele teria um problema de saúde, né, de ordem mental, que inclusive queria passar um remédio para ele. É comum quando acontece esse tipo de episódio, o cara preso, em seguida vem a esposa para dar algum alento, ou trazer algum bem ou algum objeto? Na verdade, ele alegou realmente que tem um problema de saúde, que ele faz uso de um medicamento controlado, nada que a princípio mude a situação fática, mas esse remédio ele vai ser ministrado para ele, possivelmente lá no presídio. Nada impede que, como eu disse, a esposa trouxe receita médica e os medicamentos que ele já usa. Então, isso tudo é encaminhado para o presídio e lá os médicos, né, os profissionais de saúde vão continuar fazendo atendimento. Para finalizar, doutora, a senhora está na correria aqui hoje. Tinha um veículo, né, eles usaram um veículo, parece que uma motocicleta. A senhora já esclareceu de quem era, quem estava conduzindo? A motocicleta, pelo que eles falam, era do primeiro autor, que foi preso em flagrante, até porque um dos autores mora já nas proximidades ali da Pampulha e o outro estava nessa moto, né? Então, eles utilizaram essa moto durante o crime e essa moto foi apreendida. Palavras da delegada de homicídios, doutora Érica Ribeiro.